Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Tribute a Deus a glória que lhe é devida, porque ninguém é como o nosso Deus. Queridos, estamos em Jeremias no capítulo de número 10 e eu tenho certeza de que Deus também tem uma palavra para o meu e o teu coração nesta manhã. Eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem. Vamos juntos fazer com que esta família que invoca o nome do Senhor e que aprende com a palavra de Deus todas as manhãs, cresçam. Vamos fazer crescer esta família para que mais vidas sejam alcançadas, tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Então nos ajude compartilhando essa mensagem, apertando no joinha, e se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e você vai receber uma palavra como essa cada manhã. Queridos, vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Jeremias capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 7, que nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, que vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque como eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam a quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Glória a Deus. Meus queridos, em Jeremias 10, o Senhor fala de um dos assuntos que mais o irritava: a idolatria que contaminava o seu povo. A idolatria era vista como uma rejeição da identidade essencial de Israel, pois Israel foi chamado para adorar um só Deus. Deus então exorta o seu povo e fala sobre o caminho das nações. Era um ato de adorar fenômenos naturais, como por meio de ídolos feitos à mão e de imagens simbólicas. Os sinais nos céus eram as divindades astrais, adoradas nos dias de Manassés e restituídas após a morte de Josias e o colapso das reformas trazidas por este rei. Veja, aqueles sinais nos céus atemorizavam. O reino celeste trazia determinado terror às nações. Mas Israel deveria adorar somente ao Deus que tinha o reino celeste sob o seu controle. Ele sim domina sobre todas as coisas, sobre todos os fenômenos da natureza, sobre todas as forças que estão nos céus e na terra. Ele é Senhor. Então Deus continua usando o profeta, dizendo e exortando aquele povo para que não se envolvesse com os costumes daquelas nações. E aqui costumes se referem à prática de esculpir ou forjar divindades para adoração. Vaidade, que significa literalmente vapor ou inútil, e descreve também a total inutilidade da adoração aos ídolos. O processo de confecção de um ídolo começa com a derrubada de uma árvore,
para a retirada da madeira que o artesão entalhava. E então a madeira era coberta com ornamentos de prata e ouro para que tivesse qualidade. Pregos eram utilizados para proporcionar estabilidade, a fim de que a imagem não se movesse. Entretanto, nem sempre os ídolos eram estáveis. E aqui eu quero mostrar uma coisa. Por exemplo, a estátua de Dagon, o deus da colheita, tombou várias vezes perante a arca do concerto, no templo dos filisteus em Astote. Era uma demonstração clara de que não há Deus semelhante ao nosso Deus. Quando a arca do concerto foi parar no templo de Dagon, na terra dos filisteus, o puseram diante de Dagon, e Dagon caiu por terra. E ao colocar novamente aquela imagem esculpida diante da arca do concerto de Deus, a Bíblia diz que quando Dagon caiu novamente, quebrou-se a cabeça, espalhou-se os pedaços, porque não há Deus como o nosso Deus. Querido, os ídolos eram como um espantalho, eram surdos e imóveis e precisavam de pessoas que cuidassem deles e os levassem de um local para o outro. Então, a palavra de Deus aqui na boca do profeta era que não tenhas receio deles. É o que o profeta está dizendo, não tenhas receio deles. Não há motivo para temer, e muito menos adorar. Objetos totalmente impotentes, incapazes de fazer mal ou bem. Mas então surge o verso de número 7. E aqui há uma pergunta e também uma declaração, pois o verso de número 6 e 7 diz: ninguém é semelhante a ti, Senhor. E essa expressão demonstra um dos maiores ensinamentos dos profetas, queridos. A doutrina do Deus incomparável. Todos os arautos de Deus, todos os homens de Deus, todos os profetas de Deus se colocaram contra as nações e contra a nação de Israel e contra o seu pecado para anunciar que o nosso Deus, ele era incomparável. Ele era e ele é incomparável e não há Deus semelhante ao nosso Deus. Deus não é apenas o melhor do que outros deuses, queridos. Somente Ele é Deus vivo. Ele é grande em força e não é impotente ou imóvel como os ídolos fabricados pelas nações. Além disso, a resposta para a pergunta apresentada aqui no versículo 7 de Jeremias 10 é de que todos devem temê-lo. Veja, porque o verso 7 diz: quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? E a resposta é que todos deveriam temer, porque ele é Rei das Nações. E este título, querido, nos lembra que não há poder em todo o universo que possa se comparar ao Deus vivo. Um rei justo e um governante sábio. E ninguém se compara à compreensão de Deus sobre a natureza e a história. A esse Deus seja toda a honra e toda a glória nesta manhã. Ao único Deus que deve ser adorado e reverenciado. Então, queridos, ajunte-se a mim nesta manhã e vamos tributar a este Deus a glória que lhe é devida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre, ó Deus. Ó Pai, porque tu mereces ser adorado. Tu és digno de louvor, pois não há Deus semelhante a ti. Tu dominas sobre todas as nações. Os seus feitos são extraordinários. Quem pode, ó Deus, impedir ou estorvar o agir da sua poderosa mão? Tu és grande, Senhor. Por isso, ó Deus, detém, ó Deus, o mal nessa manhã e põe por terra, Senhor, as investidas do nosso inimigo. Levanta-te, Senhor, da largura da terra
e estende a tua mão para socorrer os que te invocam, porque tu és Deus. Ó Senhor, e eu te glorifico nesta manhã por estar prostrado perante a tua face e poder te adorar, ó Deus, e te servir, porque tu és o único Deus digno de ser adorado. Pai, nesta manhã, estende a tua mão e abençoa o teu povo. Esta é a oração do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.